pessoal. E aí, galera, tá me ouvindo? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Sim. Bem, digo uma coisa para vocês. Coloquem lá no chat o nome de vocês e escreve presente. Tudo bem? Lá no chat, coloca o nome de vocês e escreva presente. Isso aí, obrigado, os meus já estão fazendo. Outra coisa, preciso que vocês liguem a câmera. Todos vocês. Tá? Sem câmera. Saudades, saudades. Quero que liguem a câmera. Vamos lá? Não tenho condições de ligar minha câmera. Ei, Bianca. Isadora, liga logo. Para de show. Ah, não vou ligar, não. Isadora Donato. Presente. Iris. Olha lá que bonitinho ver vocês. Letícia está parecendo só a sobrancelha. Ei, Ana. Tá cansada, neném? Olha só a carinha dela. Brenda. Bora, gente. Quero ver vocês. Saudades. Oi, Thiago. Ô, professor, Eu? é que livro, que aula? Vou passar agora. Livro 3, aula 9, matemática 1, pessoal. Livro 3, aula 9, matemática 1. Peguem aí o material, a gente vai falar de grandezas hoje. Mais uma vez. O material de vocês vem insistindo muito nessa parte de relações de grandezas, proporção, tá, pessoal? Tá certo, obviamente, porque é um dos assuntos que o Enem gosta mais de cobrar. Beleza? Professor, você pode repetir para mim qual que é o livro? Aula 9, livro 3, matemática 1. Essa daqui, ó. Ok. Matemática 1, livro 3, aula 9. A gente vai conversar um pouquinho disso daí. Tem nada muito de novidade para vocês aí. Só vou listar alguns macetes para vocês resolverem algumas questões, tá? Que envolvem isso daí. Beleza? Quem não colocou ainda o presente, lá na lista no chat, escreva o nome e coloca presente, porque isso aí vai ficar registrado, tá? Como vocês estão participando dessa aula. Tranquilo? Obrigado, Ana. Ô, precisa ligar a câmera? Pessoal, olha só, vamos lá. Primeiro a gente precisa ter um bate-papo aqui sobre essa questão de grandezas proporcionais ou não, porque é muito comum vocês confundirem isso nas questões teóricas. E às vezes tem uma questão teórica que é muito fácil mesmo, e aí você erra porque você não sabe o conceito do que é grandeza proporcional ou não proporcional. Primeira coisa que eu quero que vocês montem na cabeça de vocês é o seguinte: uma grandeza, o que é grandeza primeiro? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, certo? Então, que vocês estudam lá na física as grandezas, força, velocidade, aceleração e assim vai. Então, grandeza é tudo que pode ser medido. Ok, beleza. Só que tudo que pode ser medido, ele pode ser proporcional ou não proporcional. Então, a primeira coisa que tem que vir na cabeça de vocês é saber diferenciar o que é proporcional de não proporcional. Depois que você aprendeu a diferenciar se é proporcional ou se não é proporcional, aí você tem que classificar como diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Como assim, Thiago? Olha só algumas vezes confunde a gente. Por exemplo, lá no hospital nasceu uma criança, certo? A criança, ela pesou no primeiro dia 3,5 kg. No primeiro mês, ela foi para 4,2 kg. No segundo mês, ela foi para 5,600 kg. No terceiro, 7,900 kg. Certo? A relação entre essas grandezas tem uma proporcionalidade? É proporcional? O que vocês acham?
Sim. O aumento do peso da massa de uma criança é proporcional, de acordo com o que eu falei, ou não? O que vocês acham? Sim. Manda joinha para sim e dedinho para baixo para não. Sim. Essa é a principal pegadinha, pessoal. Não é proporcional. Por que não é proporcional? Por que eu não posso avaliar como aumento da massa como proporcional? Porque para ser proporcional, ó, o nome já fala, teria que ser sempre a mesma quantidade. Como assim, Thiago? Seria assim, ó. Menino nasceu com 3,5 kg, passou um mês, ele está com 4 kg, passou outro mês, ele está com 4,5 kg, passou outro mês, ele está com 5, depois ele está com 5,5, 6, 7, 7,5 e assim vai. Se fosse esse crescimento, eu poderia falar que é proporcional. Por quê? Segue sempre a mesma coisa ao longo do tempo, ao longo dos meses. Entenderam isso? Isso às vezes é questão de pegadinha no Enem. Essa grandeza que eu falei com vocês, a massa, o aumento do peso da criança, não é uma grandeza proporcional. Por quê? Porque não aumenta. Outro exemplo, para vocês não confundirem. A altura de uma pessoa é uma grandeza proporcional? Não. Não. Agora Pode vocês já variar. falam que não é? Por que não é proporcional? Porque tem ano que eu cresço 3 centímetros, tem ano que eu cresço 10, tem ano que eu cresço 2. Então, não é proporcional. Então, sim. Agora, vamos lá. Velocidade de um carro em relação ao espaço que ele percorre. Vocês acham que é proporcional? Pode ser ou não. Por exemplo, se eu andar 100 km por hora, em 1 hora, eu ando 100 km. Em 2 horas, 200. Em 3 horas, 300. 4 horas. E assim vai. Percebe que a diferença vai ser sempre a mesma? Quando isso acontece, eu falo que essa grandeza ela tem uma proporcionalidade. Ou seja, sempre aumenta na mesma quantidade. Pessoal, é como se fosse fazer uma receita de bolo. Ah, para um bolo eu uso 2 ovos. Para 2 bolos eu vou usar quanto? 4. Para 3, 6. Isso sim é proporcional. Então, primeira coisa, ainda bem que a gente está desmistificando isso, que aí vocês acabariam errando algumas questões vestibulares, é entender o que é proporcional e o que não tem proporcionalidade. Para ser proporcional, para ser uma grandeza que cresce proporcionalmente, tem que ter, galera, sempre os mesmos intervalos. Sempre as mesmas distâncias, crescer na mesma proporção. Entenderam isso? Tranquilo? Ficou clara essa diferença? Agora, a gente precisa entender o que é diretamente e o que é inversamente proporcional. Isso é muito importante, semana que vem eu acho que vou fazer com vocês, para exercício de regra de 3. Esse tipo de exercício, principalmente, quando você verifica que uma grandeza é inversamente proporcional, você tem que inverter uma das razões. Então, como que a gente sabe? Por exemplo, fala assim para vocês, ó, velocidade e espaço. Velocidade e distância percorrida. Vocês acham que velocidade e distância percorrida são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Vocês acham que é diretamente ou inversamente? Diretamente? Diretamente. Por que é diretamente? Quanto maior a velocidade, se eu aumento a velocidade, eu também aumento quem? O espaço. Então, eles aumentam na mesma proporção. Se eu estou a 100 km por hora, eu ando 100 km. Se aumenta a velocidade para 200, eu ando 200 km. E assim vai na mesma proporção. Agora, pensa comigo. Velocidade e tempo. Quanto maior a velocidade, o que acontece com o tempo? Para eu chegar no lugar?
diminui. Então, velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Então, depois que você sabe determinar se a grandeza é proporcional ou não, aí sim você tem que verificar se ela é diretamente ou inversa. O que seria uma grandeza diretamente proporcional? Uma grandeza diretamente proporcional é aquela que, se você aumentar um, você aumenta o outro. O que seria uma grandeza inversamente proporcional? Aquela que, se você aumentar uma, a outra diminui. Ficou claro, pessoal? Isso daí? Como o Enem cobra isso? Geralmente ele cobra isso em algumas fórmulas. Tá? Só para exemplificar para vocês aqui. Ó. Deixa eu colocar aqui. Por exemplo, usar esse mesmo exemplo que a gente falou. Ó. Velocidade, espaço sobre tempo. Quanto maior esse cara, quanto maior a velocidade desse cara que dá um resultado muito alto, o resultado do tempo tem que ser o quê? Baixo. Ó. Tem que ter um valor bem pequeno aqui embaixo. Por isso que velocidade e tempo são grandezas inversas, porque quanto maior a velocidade, menor o tempo. Certo? Já por espaço, não. Quanto maior a velocidade, mais espaço eu percorro. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Ficou claro isso, pessoal? Alguém tem alguma pergunta em relação a isso? Porque o capítulo, ele precisa que vocês entendam o que é direto, o que é inverso, o que é proporcional, o que não é proporcional. Tranquilo? Manda joinha, se estiver tranquilo. Entendido isso? Top. Estou com saudade de ver o rostinho de alguns aqui, mas não quero mostrar. Beleza. Então, a gente já viu isso. Vou exemplificar com um exercício. Pega aí o exercício 3 de propostas, lá na página 4. Vou colocar ele aqui no 4 também. Esse daqui, ó, o exercício muito simples do Enem, que exigia que o candidato tivesse apenas sabendo o que era o conceito de proporcional, não proporcional, direto ou inverso. Olha para cá. Ou acompanha aí. Tá assim, ó, a suspeita de que haveria uma relação causal entre tabagismo e câncer de pulmão foi levantada pela primeira vez a partir de observações clínicas. Para testar essa possível associação, foram conduzidos inúmeros estudos epidemiológicos. Dentre esses, houve um estudo de número de casos de câncer em relação ao número de cigarros consumidos por dia, cujos resultados são mostrados no gráfico a seguir. Então, ó, eu tenho um gráfico, aqui tem os casos de câncer no pulmão, e aqui eu tenho o número de cigarros consumidos diariamente. Então, ó, tem um cigarro, teve 5 pessoas com câncer. Um cigarro por dia, 22. Até chegar aos 14 cigarros por dia, tiveram 20 pessoas com câncer. Esse é o gráfico. A partir do 14, aqui no 15, ó, do 15 em diante, até o 24º quantidade de cigarros consumidos diariamente, a quantidade de câncer foi lá para 50 e alguma coisa. Depois o último aqui, ó, quando foram 25 cigarros por dia, quase chegou a 60 casos de câncer. Então tem um gráfico aí. Aí ele faz as afirmações sobre esse gráfico. Sobre esse gráfico. Vou baixar aqui para vocês verem. Ó. De acordo com as... Antes de ir para o gráfico, antes das opções, olhando para esse gráfico, vocês acham que ele tem proporcionalidade? Não. Não. Não, Viana, quê? Não, acho que não. Ele não tem. Porque se ele tivesse proporcionalidade, ele teria que... Se no primeiro dia teve essa variação aqui, ó, vamos dizer, de 5 para 20 casos, no segundo dia teria que variar mais tanto. Sempre igual. Então, no caso, aqui teria que ser um gráfico assim, ó. Lembra que a gente estudou função afim, que eu vou retornar com isso com vocês também?
Função afim é uma função que tem proporcionalidade. Por quê? Porque ela sempre aumenta na mesma quantidade. Sempre aumenta no mesmo intervalo. Esse gráfico aqui, a relação entre essas duas grandezas não tem uma proporcionalidade. Tá? Então, vamos para as opções. Ó, de acordo com as informações do gráfico, o consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas inversamente proporcionais? Se eles não têm proporcionalidade, galera, se eu não tenho uma regrinha que está sempre aumentando na mesma quantidade ou diminuindo na mesma quantidade, seguindo uma relação, eu não posso falar que ele é inversamente ou diretamente proporcional, porque não tem proporcionalidade. Então, a letra A está fora. B. O consumo diário de cigarros... Tiago, Oi? eu não entendi muito bem por que não pode falar que é inversamente. Por que eu não posso falar que é inversamente? Isso. Lembra lá do comecinho que a gente falou? Para eu falar que é diretamente proporcional ou inversamente proporcional, eu preciso primeiro ver se tem proporcionalidade. Como assim? Lembra que eu falei para vocês? A criança aumentando de peso. Tem proporcionalidade? Não tem, porque cada mês ela engorda um tanto, certo? Certo. Se eu tenho proporcionalidade, eu não posso falar se é direto ou se é inverso. Ah, tá. Aqui não tem proporcionalidade, porque não está aumentando na mesma proporção. Por exemplo, aumentando assim, ó, se ele fuma um cigarro por dia é 10, se ele fuma 2 é 20, se ele fuma 3 é... Não tem proporção. Se não tem proporção, eu não posso falar que é direto ou inverso. Entendi. Viu? Beleza. O consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer são grandezas que não se relacionam? Cuidado! Elas se relacionam? Se relacionam. Só não tem uma proporcionalidade. Mas tem uma relação entre elas. Tem uma relação que a gente consegue ver no gráfico, né? Quanto mais dias, mais cigarros fumar diariamente, aumenta o número de câncer. Então tem uma relação, mas não é proporcional, não tem proporcionalidade. Então o erro aqui está falando que não se relaciona. Consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas diretamente proporcional? Aí, se vocês estivessem lá no início da aula, sem lembrar o que é proporcionalidade, provavelmente vocês marcariam essa questão. Mas ela é errada. Por que a letra C é errada? Porque essas duas grandezas, elas não têm proporcionalidade. Elas não aumentam nem diminuem na mesma regrinha, nem na mesma regra. Então, não tem proporcionalidade. Então, a letra C também está errada. Uma pessoa não fumante certamente nunca será diagnosticada com câncer de pulmão? Aí é só interpretar o gráfico. Olha aqui, ó, nunca fumou, mas já teve câncer, ó. 5 pessoas que nunca fumaram já tiveram câncer. Essa informação é falsa. Então, sobraria para a gente qual letra, galera? Letra E. O consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas que estão relacionadas. Elas estão relacionadas? Não. Existe uma relação entre as duas. Porém, sem proporcionalidade. Sem proporcionalidade. Então, a resposta aqui é a letra E. São grandezas? São. Tem relação entre elas? Tem. Mas elas não têm proporcionalidade. Aí, Bianca, só para te recordar, como elas não têm proporcionalidade, por isso que eu não posso falar que ela é diretamente ou inversamente, porque não tem proporcionalidade. Uhum. Pessoal, esse conceito ficou claro para vocês? Ficou tranquilo? Então, ó, a partir de hoje, antes de você classificar algo como diretamente proporcional ou inversamente proporcional, você tem que ver primeiro se tem proporcionalidade. O que é ter proporcionalidade? Ou ele vai aumentar sempre da mesma forma, de cada ano aumenta 10 quilos. Cada ano aumenta 10 quilos. Ou sempre diminui da mesma forma. Se não tiver uma relação que mantém, certo? Isso quer dizer
que não tem proporcionalidade. Exemplo clássico de proporcionalidade. As funções afim, funções de primeiro grau, as retas que a gente vai estudar depois também, toda função afim segue uma proporcionalidade. São proporcionais, sempre cresce no mesmo valor. Amém, misericórdia? Tranquilo? Sim. Okay. Quem não colocou o nome ainda no chat, coloca. Estou aguardando ver. Cadê? Gustavo Almeida, liga essa câmera para eu te ver, cara. Camille também. Samuel Souza. Natália. Gusta. Ô, Thiago. Tranquilo, pessoal? Vamos para o próximo? Então, o assunto é esse. Agora a gente vai ver como que a gente resolve o exercício para a gente ver, usar a proporcionalidade. De boa? Fala, Gustavo. Hein, faz a 8 pra mim, de proposta. Quê? Aí. Faz a 8 pra mim. A 8 da proposta? Deixa eu ir por parte, Gustavo. Por quê? Eu quero fazer a 4, depois eu vou aumentando o nível, eu vou fazer os para a sala. Aí depois eu vou para esses propostos, pode ser? Beleza. Tá bom? Que aí eu quero resolver os de sala com vocês, que eu acho que vocês não têm o gabarito deles, né? Tem não. Não. Então, aí eu vou puxar sala, que depois os propósitos vocês não entenderem, vocês podem me passando, tá bom? Mas depois qualquer coisa você me fala, Guru, privado. Vamos lá no de sala, Fechou. então. Questão que envolve proporcionalidade e envolve também geometria, tá? Então, geometria. Então, prestem atenção. A vazão de água em metros cúbicos por hora, vazão de água em metros cúbicos por hora, é a questão 1 de sala, tá, pessoal? Em tubulações, pode ser medida pelo produto. O que é produto mesmo, pessoal? Para quem não lembra, produto é o resultado de uma multiplicação. Então, a vazão de água ela é obtida pelo produto da área da seção transversal, por onde passa a água, em metros quadrados, pela velocidade da água. Para quem não lembra, pessoal, depois eu vou abrir só para vocês entenderem. Eu tenho aqui uma tubulação, ó. Tubulação. Quando ele fala área da seção transversal da tubulação, pessoal, está falando disso daqui, ó. Essa área aqui. Concorda? Quanto maior for essa área da tubulação, ó, eu vou ter uma maior vazão. Certo? Quanto menor a área, menor a vazão de água. Isso é a área da seção transversal. E para eu calcular a vazão, ele falou que é só fazer essa área da seção transversal multiplicado pela velocidade com que a água passa aqui. Ok? Então vamos lá. Uma companhia de saneamento abastece uma indústria utilizando uma tubulação cilíndrica de raio R. O raio é R. Raio R. Cuja vazão de água enche o reservatório em 4 horas. Então, se o raio for R, demora um tempo de 4 horas para ele encher. Se o raio é R, eu tenho uma determinada vazão e eu demoro 4 horas para encher. Para adaptar as novas normas técnicas, a companhia deve duplicar o raio. Então, o novo raio vai passar a ser 2 Rs. Então, dobrou o raio. Mantendo a velocidade e utilizando o mesmo material. Qual é o tempo esperado para encher o mesmo reservatório após a adaptação às novas normas? Ele tinha uma tubulação de raio R e demorava 4 horas para encher. Aí ele dobrou esse raio e ele está perguntando, e agora? Qual vai ser o tempo que eu vou demorar para encher? Olha só, galera, vou fazer bem detalhado com vocês. Vou exemplificar aqui para ficar melhor. Eu tinha aqui, ó. Primeiro caso, eu tinha uma tubulação
certo? Essa tubulação, ela tinha um raio R. Eu vou falar que esse raio R vale 1, tá? O raio R vale 1. E ele falou o seguinte, que para eu calcular a vazão, vou chamar a vazão de quê? Ó, para eu calcular a vazão, é só eu multiplicar a área, concorda? A área da seção transversal. Seção transversal é isso daqui, ó. É só multiplicar a área da seção transversal vezes a velocidade. Então, a vazão é a área da seção transversal vezes a velocidade. Certo? Esse aqui é a situação 1. Se a gente substituir os valores, eu vou chamar de vazão 1. Olha só, hein? Então, a vazão 1, área da seção transversal, lá da geometria agora. A seção transversal aqui, pessoal, é uma circunferência de raio 1. Para quem não lembra, para eu calcular a área dela, é πr ao quadrado. A área é πr ao quadrado. Então, a vazão 1 ficaria π vezes 1 ao quadrado vezes a velocidade. Certo? Logo, a vazão 1 era π vezes a velocidade. Então, eu descobri quanto que é a vazão 1. Só para vocês entenderem. Só que depois, ele falou que ele fez dobra a tubulação, só que ele dobrou o raio. Lembra que no exercício falava que era R, só que aí ele foi para 2R. Então, se lá é 1, aqui vai ser quanto? Ó, vou aumentar, ó. Vai valer 2, ó. Por que eu prefiro usar números? Porque vocês confundem menos. Se aqui é R, aqui é 2R. Eu dobrei o raio. Como fica a vazão em 2, então? Ó, área π vezes R ao quadrado. π vezes R ao quadrado, forma de área de circunferência, vezes a velocidade. Então, a vazão em 2 é igual a 4 π vezes V. O que é 4π? 2 ao quadrado, 4 vezes π, 4π, vezes a velocidade que eu não sei qual é. Então, observe, pessoal. A vazão aqui deu π vezes V. Quando eu dobrei o raio, a vazão deu 4π vezes V. Agora você tem que pensar. Vazão e tempo de encher o tanque. Raciocina comigo. Vazão e tempo de encher o tanque. Elas são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Inversamente. O que vocês acham? Inversamente. Inversamente. Por que é inversamente? Porque quanto maior a vazão, o tempo para eu encher o tanque faz o quê? Diminui. Então, a vazão e o tempo, eles são grandezas inversas. Quanto mais água estiver saindo do cano, quer dizer que eu vou encher o tanque mais rápido. Certo? Aí, voltando para o exercício. Ele falou que essa vazão aqui, ó, demora 4 horas para encher o tanque. 4 horas. Beleza? Lembrando, quem já achou que Q igual a vezes B, porque ele falou no exercício aqui. O que aqui é π vezes 1 ao quadrado? A área da seção transversal, ó. πr ao quadrado. Eu chamei esse raio de 1 para facilitar, para ficar mais fácil vocês verem. Se aqui ele demorou 4 horas, se eu aumentei a vazão em 4 vezes, o que vai acontecer com o tempo, pessoal? Cair 4 vezes. Ele vai reduzir 4 vezes, porque são grandezas inversas.
Então, se aqui eu gastei 4 horas para encher o tanque, quando eu quadrupliquei a vazão, quando eu aumentei ali 4 vezes, o tempo aqui vai diminuir 4 vezes. Então, quanto que vai gastar aqui? 1 hora. Então, se eu dobrar o raio, eu verifiquei que eu quadruplico a vazão. E, consequentemente, se eu gastava 4 horas aqui eu vou gastar só 1 hora, que está vazando muito mais rápido. Pessoal, Tiago, eu não iria conseguir fazer isso, não. Quê? Eu não iria conseguir fazer isso, não. Ah, mas a gente está aprendendo, bom, agora é isso daí. Você vai ver que a maioria dos exercícios desse capítulo são sobre isso. Esse tipo de relação, entendeu? Entendi. Por exemplo, o exercício 2 e o 4 de sala é mais ou menos o mesmo raciocínio. A sugestão que eu dou para vocês, Bibiana, para todos, né? Eu prefiro colocar um valor assim, ó. Porque com o valor fica menos letra aqui, né? Então, eu coloquei que o raio vale 1. De onde que eu tirei que 1 igual a A vezes B? De onde que eu tirei isso? Eu tirei do exercício, né? A área é conhecimento de geometria, que é a área da seção pi ao quadrado, isso é seção. Então, substituir, ó, pi vezes 1 ao quadrado. Por que eu usei 1? Porque se aqui o raio é 1, aqui o raio é 2. Sempre for regra de proporcionalidade, esse tipo de questão, a gente costuma dividir, fazer por partes. Como se fosse assim, situação 1, situação 2. Eu vi a relação entre as vazões, ó. Vazão 1, vazão 2. Se a vazão quadruplicou, o tempo vai diminuir 4 vezes. Tá? Tanto essa aula quanto a aula 10 são só exercícios que envolvem isso. Então vale a pena pra caramba vocês tentarem fazer. Tá? Vamos fazer mais um desse estilo? Vocês verem? Ó, outro de sala. Mais alguém tem alguma pergunta, pessoal? Deu para entender? Deu para raciocinar? Tranquilo? Ninguém falou nada? Carol, Camille, Isadora, de boa? Alice, Barbareta, Natália, Samuel. Vamos para mais um, então, que vai exigir esse raciocínio, hein? Esse tipo de raciocínio. Deixa eu pegar o outro aqui. Vai ser o 2 mesmo. Deixa eu colocar ele aqui para vocês. Pessoal, geralmente esse exercício de razão e proporção ele vem junto com outros conteúdos. Por isso que às vezes você tem um pouco de dificuldade. Mas é treinamento, tá? Ó, outra questão do Enem. As soluções de hipoclorito de sódio, olha, está até interdisciplinar. Hipoclorito de sódio, HClO. Tem aplicação como desinfetantes e alvejantes. Em uma empresa de limpeza responsável pela área de compras, deve decidir entre 2 fornecedores. Ó, situação 1, situação 2. 2 fornecedores. Que têm produtos similares, mas com diferentes teores de cloro. Os fornecedores, ele tem balde de 10 kg de produto granulado, contendo 65% de cloro ativo, a um custo de R$ 65. Então, 10 quilos, 65% desses 10 quilos é cloro e o custo é R$ 65. Outro fornecedor oferece um custo de R$ 20 para bombonas de 50 quilos, contendo 10% de cloro ativo. Considerando apenas o quesito preço, ó, isso é importante, preço por quilo. Preço por quilo de cloro ativo. E desprezando as outras variáveis,
Para cada bombona de 50 quilos, haverá uma economia. Olha só, vou jogar lá no gráfico de novo, traduzindo para vocês. Acompanhe aí o material e acompanhe aqui. Eu tenho duas situações, dois fornecedores. Ó, vou chamar aqui de F fornecedor 1. O que o fornecedor 1 vendia? Deixa eu olhar aqui para eu relembrar. Ele vendia 10 quilos do produto. Desses 10 quilos, 65% era de cloro ativo, vou chamar de CA, certo? E o preço de cada um desses 10 quilos aqui, ó, era 65 reais. Esse é o fornecedor 1. O fornecedor 2, deixa eu fazer de preto aqui, ó. Ô, Tiago, não dá para ver direito o seu quadro, não. Oi? Não dá para ver direito o seu quadro. Espera aí. Tá melhor? Melhorou? Tá um pouco melhor. Tá. Deixa eu aproximar mais um pouquinho. Melhorou? Isso, aham. Aí, deixa bem pertinho aqui de mim. Tem nem onde eu andar direito. Ó, fornecedor 1 tá aqui. Essa área aqui eu não vou usar por causa da luz, ó. Fornecedor 2. O que o fornecedor 2 falou? Ele vendeu a 20 reais. Ele vendeu, era 50 quilos, né? Cada bombona. Desses 50 quilos, ele tinha quantos por cento de cloro? 10%. 10% era de cloro ativo e custava 20 reais. Certo? Aí, olha só. Ele perguntou lá na questão, que eu até pedi para vocês marcarem, considerando apenas o quesito preço por quilo de cloro ativo. Então, eu estou considerando qual é o valor do quilo do cloro ativo. Esquece o restante. Ele quer saber quanto que ele vai economizar se ele, numa bombona de 50 quilos. Olha só. Eu tenho 10 quilos aqui, não tem? Se eu tenho 10 quilos e 65% é de cloro ativo, vocês concordam comigo que nesse fornecedor 1, ele está me vendendo 6,5 quilos de cloro ativo por 65 reais? Professor, como que você achou 6,5 quilos? Que eu tenho 65% de 10. 65% de 10, ele está vendendo para mim 6,5 quilos de cloro ativo por 65 reais. Se eu quiser saber o preço de 1 quilo, porque no exercício ele falou que ele quer saber o preço por quilo. Se ele quer saber o preço por quilo, é só eu pegar 65 reais e dividir por 6,5. 65 por 6,5 vai dar 10 reais por quilo de cloro ativo. Olha só. O primeiro fornecedor, cada quilo de cloro ativo que ele vende, vale 10 reais. 10 reais. Como que ele descobriu isso? Massa total. Fez 65% dela. Aqui, ó. Encontramos e o preço deu 65 reais, né? 65% dela deu 6,5. Então, ele comprou 6,5 quilos de cloro ativo por 65 reais. Logo, cada quilo custou 10 reais. Então, a gente achou o preço ali por quilo de cloro ativo. A gente vai fazer a mesma coisa aqui na bombona. Ó. Deixa eu pegar o preto aqui. 10% de 50.
Se é 10% de 50, pessoal, quanto que é 10% de 50? 5 quilos de clorativo por R$20. Olha só. 5 quilos de clorativo por R$20. Pessoal, por que que é 5? 10% de 50. Beleza. 5 quilos, R$20. Então, 20 dividido por 5, eu vou ter R$4 para cada quilo de clorativo. Observe. R$4 para cada quilo de clorativo. Então, eu achei quanto que é o preço por clorativo, por cada quilo de clorativo do fornecedor 1, e qual é o preço por cada quilo de clorativo do fornecedor 2. E aí o Enem gosta sempre de contar pegadinha. Ele perguntou qual seria a economia, né? Se você fizer direto, pessoal, 10 menos 4, vai ter uma resposta lá para você. Mas a resposta não é essa. Porque ele falou o seguinte: qual é a economia para cada, olha só, para cada bombona de 50 quilos? Pensa comigo. Esse aqui embaixo dá para ver, tá? Eu tenho uma bombona de 50 quilos. Dentro dessa bombona de 50 quilos, a gente já viu que tem 5 quilos de clorativo. Então, ele quer saber qual é a economia. A pergunta dele é: qual é a economia se eu comprar 5 quilos de clorativo? Qual é a economia se eu comprar, ao comprar, né, 5 quilos de clorativo? Aí presta atenção contigo. Se eu comprar 5 Tiago, quilos... Oi. por que só 5? Por que só 5? Porque Isso. eu estou fazendo um preço em cima do clorativo. Por que só 5? Porque ele falou que em cada bombona eu só tenho 10% de clorativo. Você percebe que aqui eu tenho os preços para cada quilo de clorativo? Sim. Cada quilo de clorativo e cada quilo de clorativo. Se eu pegar e fazer com 50, eu estou considerando tudo que tem lá no meio. Aí por que eu faço 5? Porque são os 10%. Ah, tá. Entendeu? Beleza. Então aqui, ó, eu não vou fazer 50, igual a Bíblia estava na dúvida dela é pertinente. Por que eu não vou fazer 50? Porque eu tenho preço do quilo do clorativo. E numa bombona de 50 quilos, eu tenho 5 quilos de clorativo. Logo, esse cara aqui, se eu comprasse no fornecedor 1, ó, 5 vezes 10, daria R$50. Esse fornecedor. E cada quilo não é R$10? Agora, se eu comprar nesse fornecedor, daria R$20. Porque nesse fornecedor aqui, ó, o clorativo custa R$4 o quilo. Então daria R$20. Qual que é a economia dele, então? 50 menos o 20. Deixa eu um pouquinho para cá. 50 menos 20. Então a economia dele, a resposta, seria uma economia de R$30. R$30. Outra questão de pensar, hein, galera? Vocês entenderam isso daí? Sim. Pegadinha da questão é isso daqui, ó. Pessoa, encontrei qual é o preço do quilo, né? Do clorativo. Preço do quilo, preço do quilo. Pegadinha era você usar os 50, né? Ele queria uma bombona de 50. Então, se ele queria uma bombona de 50, quer dizer que ele queria 5 quilos de clorativo. Eu calculo os dois. Tranquilo? Alguma pergunta? Boa. Vamos fazer um de interpretação.
E na aula de semana que vem, vocês querem que eu resolva mais questões desse tipo de exercício? Sim. Beleza. Então, semana que vem, eu vou a aula 10 desse capítulo é só sobre exercícios de aprofundamento nesse assunto. Então, eu vou selecionar aqui os que eu achar mais pertinente e eu vou fazendo com vocês mais uma sessão só de exercícios sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Bem? Para fechar, o exercício do Enem também, ele é bem tranquilo. Agora eu acho que vocês vão fazer bem mais fácil. Deixa eu clicar aqui. Esse exercício 3 aqui. Só para a gente fechar. Aí o 4 eu faço semana que vem com vocês, tá, pessoal? Tentem fazer. Ele é bem, vamos dizer assim, tem que ter um raciocínio também para fazer ele. Ó, esse daqui é outro de interpretação que o Enem gosta muito. Lei da gravitação universal de Isaac Newton estabelece a intensidade da força de atração entre duas massas. Ela é representada pela expressão. Olha aqui um macete para vocês, ó. Existem várias grandezas relacionadas. Concorda comigo? Força, acho que é a constante da gravitação, massa 1, massa 2 e distância. Só de olhar para cá, você bateu a cara na forma, você já tem que identificar o seguinte: que grandezas estão relacionadas diretamente proporcional e que grandezas estão relacionadas inversamente proporcional. Então, observe. Força. Ela é diretamente proporcional a quem? A constante G e a massa dos planetas. Ou seja, quanto maior a massa dos planetas, maior a força entre eles. E ela é inversamente proporcional a quem? A distância. O que isso quer dizer? Quanto mais distantes, quanto maior for o valor da distância entre os planetas, quanto maior for isso daqui, a força entre eles vai ser o quê? Menor. É só você pensar. Força é algo dividido por D. Se eu dividir por um número muito grande, você concorda que o valor da força vai diminuir? Ou, se a distância for muito pequena, essa força aqui vai fazer o quê? Aumentar. Então, força e distância são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Bateu na forma, tem que identificar. Esse cara e esse cara são inversos. Por quê? Quanto maior a distância, se aqui tiver um número muito grande, a força vai ser pequena. Se aqui tiver um número muito pequeno, a força vai ser muito grande. E aí você vai interpretar a questão. E na questão ele pergunta, de acordo com esse esquema aqui, ó, só de olhar aqui, de acordo com esse esquema, ó, é a Terra e alguns planetas. Qual desses planetas aqui vocês acham que vão ter a maior força de atração com a Terra? Ué, Por que a letra E? Por que é o planeta aí? A da distância. É menor. Lembra que a gente acabou de ver? Quanto menor a distância, maior a força. Por isso que a gente viu ali em cima. Depois, B, C, B e por último, A. Por que o A é o que tem menor força de atração? Porque a distância entre os dois é a maior. E a gente viu que a força ela é inversamente proporcional à distância lá na fórmula. Aí ele pergunta para vocês qual que é o gráfico que representa essa situação. Professor, por que não é, olha aí de vocês, por que não é o C, o D e o E? Porque se vocês observarem, o C, o D e o E, a força está variando com o tempo. Concorda? Ó, o
gráfico vai aumentando, ó, o tempo vai aumentando, a força vai aumentando. Mas se você olhar na imagem, pessoal, se você olhar na imagem aqui embaixo, ó, a distância não muda, ó. A distância sempre é a mesma. Ó, sempre a distância do raio, ó. A distância sempre é a mesma. Então, ou é a letra A, ou é a letra B. Qual que vocês acham que é, pessoal? Letra A ou letra B? B. Oi? Letra B. Foi. Resposta é a letra B, ó. Tem maior força. Ó, força está aqui. Tem maior força a letra E. Por que é o planeta E? Porque ele está mais perto. Tem menor força é o A, que está mais distante. E aí, dividido na forma, a força é o inverso da distância. Quanto maior a distância, menor a força. Ou, quanto maior a força, menor a distância. Então, planetas muito distantes, igual o caso do A, a força é pequena. Planetas perto, a força é maior. Tranquilo, meus queridos? Sim. Olha só, vocês têm tarefa aí para fazer. Vocês podem, eu acho, estudar essa semana essa aula 9 aí, aula 10 desse capítulo, tá? São todos exercícios que exigem essa regra de proporcionalidade. Vai envolver outros conteúdos, como porcentagem, geometria. Semana que a gente faz mais exercício desse tipo, envolvendo a aula 9 e 10. Uma coisa que eu preciso que vocês façam, tá? Como forma de vocês estarem estudando também, tarefa online, tá, pessoal? Na tarefa online tem muita questão legal para vocês resolverem. Então, tentem fazer, tirem um tempinho, uma aula pelo menos, 1 hora por dia. Vai lá e faça, ok? Alguém não colocou o nome presente? Todo mundo colocou presente aí no Zoom? No Sim. chat? Beleza, então. Pessoal, Ô, a Grise, não é de matemática não, mas é de outra matéria. Vai ter tem alguma redação para essa semana? eu tô vendo com a Kita para ela me passar o tema, e assim que ela me passar o tema essa semana, não tem para essa semana não, acho que tem pro dia 15. Assim que ela me passar o tema, eu já mando para vocês treinarem. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Uhum. Beleza, galera? Beleza, falou. Então, Tchau. tá, fiquem com Deus, beijão, bom almoço aí para vocês. Abraço.